Candidato Serra, a tréplica é sua. Pedro, política social é transferência de renda para famílias que precisam. Mas é muito mais amplo do que isso. Política social é também saúde. Tá certo? Porque a saúde, você atender as pessoas mais necessitadas, é fundamental para a vida delas. E saúde no Brasil, isso está claro, voltou para trás nos últimos 8 anos. Passaram 8 anos e a situação piorou nessa matéria em relação às necessidades da população. Então, boa política social significa melhorar a saúde. E eu tenho toda a confiança de que no futuro a gente vai ser capaz de fazer isso. Melhorar e pôr a saúde no rumo certo. Outra questão, que é social também, é a segurança, ou não? Tá certo? Você diminuir taxa de homicídio, como no caso do nosso estado nós conseguimos, para o nível mais baixo dos últimos 14 anos, tem importância. No conjunto do país, a situação da segurança é grave. Agora, eu vou dizer uma coisa. A primeira condição para resolver problema de segurança é admitir que o problema é sério. Se você não admitir, ficar com fantasia, né, você acaba não enfrentando. Isso tem uma importância social enorme. Como tem também, no caso da segurança, o combate à droga, que infelicita, arruína jovens e arruína famílias, inclusive, principalmente entre a população mais pobre. E eu acho que tem que ter esse enfrentamento na área da segurança. Eu estou convencido com uma proposta que eu fiz aqui, nesse cenário, em 2002, debatendo com o Lula, porque ele era candidato, foi quando ele se elegeu, e eu também no segundo turno. A criação do Ministério da Segurança, que é fundamental. Essas questões são sociais também, como é a educação, como é a educação para o trabalho. Nós fizemos um programa treinando 60 mil desempregados, dando uma bolsa. 3, 4 meses, zelador de prédio, encanador. Isso é política social. Isso é uma coisa muito importante para a vida das pessoas. Candidata Dilma, por favor, vamos tocar no painel, escolher mais um perguntador. Vamos ver. É do estado do Paraná, o tema são impostos. Luiz Carlos, pode fazer a pergunta. Boa noite. Meu nome é Luiz Carlos da Silva, sou casado, tenho 2 filhos, sou vendedor de carros em Curitiba. Nós, da classe média, somos penalizados duplamente. Pagamos muitos impostos, mas não recebemos esse serviço em troca. Na educação, temos que colocar nossos filhos em escolas particulares, porque a pública não é boa. Na saúde, pagamos plano de saúde, porque o SUS não atende bem. Isso um dia vai ter fim? Luiz Carlos, vai ter fim. Vai ter fim, e eu te diria, começou a ter fim. Veja você que o Brasil, no que se refere à educação que o governo federal cuida, que é o ensino superior, o ensino médio profissionalizante, está melhorando. No caso da universidade, eu quero falar do ProUni. O ProUni criou 700 mil bolsas de estudo para estudantes de renda média e baixa poder ter acesso a uma universidade paga, e esse acesso é até uma coisa emocionante. Eu conheci, por exemplo, uma moça chamada Lorraine, que o pai ganhava R$ 1.200, a universidade era de medicina que ela sonhava fazer, a bolsa era 3.500 mês, jamais que ele ia conseguir colocar a filha dele lá. Tendo a bolsa integral, ele conseguiu, e essa menina também está estudando medicina no 3º ano, vai mudar a vida dela e da família dela. Mas eu queria dizer o seguinte: eu considero que a questão da educação é a questão mais importante do Brasil. Por que ela é? Porque quando você tem educação, como disse até a mãe dessa menina para mim, você tem tudo. Todas as outras condições você acaba conquistando. E seu país também melhora. Seu país é um país composto de gente que estuda e que se dedica a isso, à juventude, é um país diferenciado. Então eu me disponho a fazer escolas profissionalizantes. Eu não sei se você sabe que estava proibido fazer escola profissionalizante pelo governo federal, porque só os estados e municípios ricos que podiam fazer. Nós voltamos, construímos até o final desse ano 214. Eu vou dobrar isso, vou continuar construindo escolas profissionalizantes para garantir para o jovem um emprego qualificado. A réplica do candidato Serra. Pois eu
Meus caros, nesta semana, o impostômetro, que é uma coisa que mede quanto se arrecadou de imposto no Brasil, deu 1 trilhão de arrecadação neste ano. 1 trilhão de reais. 50 dias antes do que foi no ano passado. Ou seja, os impostos estão aumentando muito, não é possível. 50 dias menos arrecadou 1 trilhão, no ano passado demorou 50 dias mais. E o grande problema que existe é entre aquilo que se paga e aquilo que se recebe de volta. E eu creio que essa é a questão fundamental no Brasil, de certo ano. Como é que a gente usa melhor o dinheiro e como é que alivia também impostos? Eu acho que deve aliviar imposto de remédio, que ainda continua tendo. Eu fiz isso na época que fui ministro, com impostos federais para 60% dos medicamentos. Mas tem que desonerar de tudo, porque isso pega no bolso das pessoas, inclusive mais modestas, e muito também da classe média. É preciso desonerar de forma completa a cesta básica de consumo, é preciso desonerar investimento. Essas são as boas reduções de impostos que devem acontecer, porque elas são compatíveis com a justiça social, inclusive com o incentivo ao crescimento. Não precisa ter serviço público de melhor qualidade. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava na saúde, no Ministério, nós mandávamos, de próprio punho, a gente mandava para 200, 300 mil pessoas que tinham sido atendidas pelo SUS perguntas sobre o atendimento. Você recebeu esse atendimento? Te cobraram alguma coisa? Ok, legal. Foi bom, foi ruim? Que nota dá? Isso e aquilo. Com isso, nós íamos controlando o que acontecia, a qualidade, a partir da intervenção direta. Serviço público tem que ser uma coisa que a população recebe e fala: puxa, eu estou pagando muito, mas está compensando porque está indo bem. Eu estou convencido que no Brasil nós podemos avançar muito nesse sentido. Agora a réplica da candidata Dilma Rousseff. Sabe por que aumentou a arrecadação? Porque a gente que crescia 2,5%, às vezes crescia 0%, ou seja, não crescia. Esse ano nós estamos crescendo, a discussão é se é 7,5% ou 8%. Então, quando isso acontece, você tributa, você arrecada mais sem aumentar imposto. Porque você arrecada porque as pessoas consumiram mais, lucraram mais, tiveram maior renda. Agora, eu acredito que o Brasil tem de reduzir imposto. E acho que a questão da reforma tributária é uma questão essencial. A reforma tributária e a redução do imposto não te garante imediatamente serviço público de qualidade. São duas coisas diferentes. Para ter serviço público de qualidade, você tem que ter compromisso com fazer o serviço público de qualidade. Nós queremos universidade de qualidade, porque se não tiver universidade de qualidade, não vai ter quem forme seu professor. Se você não formar bem seu professor, se ele não tiver ensino universitário, ele também não vai dar bom ensino fundamental nem ensino médio. Então, uma coisa puxa a outra. Eu sou a favor de desoneração dos serviços públicos fundamentais para a população. Energia elétrica. Agora, os estados têm de reduzir, porque eles cobram 300% acima do que cobra o governo federal. Eu sou a favor de redução na área de transporte urbano, para reduzir o preço do transporte urbano. Sou a favor da redução na área de saneamento e acredito que o Brasil tem que desonerar investimento e folha de salários. Isso pode levar a maior capacidade nossa de melhorar a nossa economia. Agora, serviços públicos de qualidade, a gente tem de garantir pela decisão política de fazer. Candidato Serra, falta só um pedacinho ali para completar o painel. Vamos ver. De quem será a pergunta? Além de Pernambuco, o assunto é Previdência e o Josivaldo já está se preparando para fazer essa pergunta ao candidato. O José Silva. Eu sou Josivaldo Silva e sou dono de um mercadinho, moro no Recife, sou casado e tenho 2 filhos. Como me esforço, consegui abrir meu próprio negócio e hoje contribuo para a Previdência. Mas minha mulher e meus 6 irmãos trabalham na informalidade e não conseguem pagar o carnê da Previdência. O que pode ser feito por esses milhares de brasileiros que vivem nessa situação para que possam se aposentar com dignidade?